Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e tenha um ótimo dia. No programa de hoje você vai ver como anda o mercado de fertilizantes. Pedro Gonçalves, agrônomo e analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado de reposição. Vamos falar sobre o VBP, valor bruto da produção, que cresceu ante o ano passado. Eduardo AB, zootecnista e analista da Scott Consultoria, vai falar sobre a relação de troca entre boi gordo e a ureia. E vamos falar também sobre o mercado da soja no mercado internacional e vamos conversar sobre bem-estar animal. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado de fertilizantes. No acumulado do ano, até o mês de julho, de janeiro a julho, o volume de importação de fertilizantes atingiu o total de 21,8 milhões de toneladas, 14,7% acima do acumulado no mesmo período do ano passado. As importações provenientes da Rússia, no mês de julho, continuaram chegando ao Brasil dentro da normalidade, registrando 828 mil toneladas, valor maior que os 751 mil toneladas vindas daquele país no mesmo período do ano passado. Já as compras originadas em Belarus foram baixas em julho deste ano, se comparadas ao mesmo período do mês de 2001. Foram somente 26 mil toneladas agora em julho, enquanto em julho do ano passado somou 306 mil toneladas. No acumulado do ano até o sétimo mês, a Rússia originou o maior volume de adubos para o Brasil, representando 24% do total importado. De acordo com o relatório da consultoria Agro do Itaú BBA, com as indústrias adiantando o volume de importações de fertilizantes desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, os adubos têm chegado aqui no Brasil com volume até acima do volume do ano passado, o que arrefece as preocupações em relação à disponibilidade do produto. E agora Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado de reposição. Confira. Olá a todos que nos acompanham. Sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou trazendo hoje um pouco de informações sobre o mercado de reposição. Bom, assim como a frente fria que acometeu o Brasil em algumas regiões, com a queda da temperatura, ocasionou aí uma diminuição nas negociações, principalmente nas cotações do mercado de reposição, onde dados da Scott Consultoria, no seu levantamento, indicou aí, em média, para todas as categorias, tanto macho quanto fêmeas, uma redução de 2,5% nas cotações aí do mercado de reposição. E o principal estado afetado, Mato Grosso do Sul, que viu aí uma seca bastante severa ocorrendo, viu as cotações aí do mercado de reposição em relação à semana anterior, fechando 7,5% abaixo. Destaque também na região sul do país, que agora começa as pastagens de inverno, dando espaço às produções, preparo de lavouras de verão, milho e soja, a partir de setembro, viu aí uma pressão em cima das suas cotações, onde no início do ano estavam cotados aí os animais R$ 13,00 por quilo, hoje já vemos valores aí por volta dos R$ 12,00 por quilo. Para o curto prazo, além do clima e da pressão de baixa no mercado do boi gordo, a gente vai ver esse mercado de reposição ainda bastante pressionado, com os compradores sinalizando aí até estarem fora das compras. E se você quer entender mais sobre a questão da seca em pastagens, você deve ficar sabendo do nosso evento Intensificação de Pastagens, da Scott Consultoria, que ocorre dos dias 28 a 30 de setembro em Ribeirão Preto, com os dias 28 e 29 voltados para palestras, debates, com estudos de caso, tanto para orçamentação forrageira, quanto perspectivas de mercado, além de estratégias que você pode ter como a integração lavoura-pecuária dentro do seu sistema. No dia 30, uma visita de campo para você ter em prática tudo aquilo que foi debatido nos dias anteriores.
Para saber mais informações, acesse encontros.scottconsultoria.com.br e adquira o seu ingresso. Nos vemos lá e até a próxima. E agora vamos comentar sobre o VBP, Valor Bruto da Produção, que cresceu em relação ao ano passado. As estimativas de safras que foram divulgadas agora pela Conab e também pelo IBGE neste mês de agosto mostram um ano quase concluído em relação às colheitas das principais lavouras. O valor bruto da produção, que é o VBP, ele está estimado em 1.220 bilhões de reais. É muito dinheiro. 0,3% acima do obtido no ano passado, que foi de 1.217 bilhões de reais. As lavouras tiveram um acréscimo de valor de 3%. Em compensação, a pecuária caiu 5,5%. Os dados regionais mostram-se favoráveis principalmente para a região centro-oeste, que apresentou um VBP de 410 bilhões de reais, seguida pela região sudeste com 305, a região sul 284 bi, a região nordeste 115 bilhões de reais, o norte com 76 bi, e entre os estados, os 5 primeiros maiores são Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. O decréscimo do faturamento da soja devido à queda de produção e à retração das principais atividades da pecuária são os principais fatores afetando negativamente o VBP deste ano, somadas às reduções de faturamento da soja e também da pecuária, resultam em um decréscimo de 64 bilhões de reais a preços de 2022. Em contrapartida, a pecuária mostra uma retração para suas principais atividades, como bovinos, frangos e suínos. Quedas de preços em relação ao ano passado são o principal fator desse comportamento. As exceções são para leite e ovos, que apresentam resultados melhores que as demais. Entretanto, exceto para a carne suína, as demais mostram acréscimos do valor e da quantidade da exportação no primeiro trimestre. E agora, Eduardo AB, zootecnista e analista da Scott Consultoria, vai falar sobre a relação de troca entre boi gordo e a ureia. Confira. Olá, Eduardo AB, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Vim aqui falar um pouquinho da relação de troca com insumos do boi gordo e a ureia. Nesse início de agosto, tivemos uma ligeira melhora na relação de troca entre o boi gordo e a ureia, mesmo com a queda do boi gordo, pois a ureia teve uma queda mais acentuada. De janeiro até julho desse ano, foram importadas 3,8 milhões de toneladas de ureia. Isso representa uma queda de 8,7% em comparação com o ano passado. E o preço dessa ureia teve uma queda de 3,6% quando comparado ao mês passado. Então ela está sendo cotada em 4.887 por tonelada sem o frete. Mas no comparativo anual, esse valor da ureia está 45,5% a mais que o mesmo período do ano passado. Então são necessários 16,28 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada de ureia. Isso representa uma melhora de 1% com relação ao mês passado e uma piora de 48,5% se comparado ao mesmo período do ano passado. Ou seja, são necessárias 5,31 arrobas a mais que o ano passado para a compra de 1 tonelada de ureia. Eu preciso falar para vocês também que estão abertas as inscrições para o encontro de intensificação de pastagens da Scott Consultoria, que será realizado em Ribeirão Preto entre os dias 28 e 30 de setembro, no salão de eventos do Ribeirão Shopping. Para fazer a inscrição, basta entrar no site encontros.scottconsultoria.com.br. Muito obrigado.
E agora vamos comentar sobre o mercado do boi gordo. De acordo com o analista de safras e mercado, o Fernando Henrique Iglesias, os frigoríficos ainda desfrutam de uma posição muito confortável em suas escalas de abate, com grande volume de animais a termo na composição dessas escalas. E com isso, aumenta a possibilidade de novas tentativas de compra abaixo da referência média, que se tendem a se concretizar por parte dos frigoríficos. O pecuarista não tem grande capacidade de retenção neste momento, por se tratar de animais terminados em confinamento, disse o Iglesias. Por outro lado, a notícia de que a China poderia suspender as compras de carne bovina da Austrália e da Nova Zelândia trouxe alguma esperança para a recuperação dos preços. Entretanto, ainda não houve nenhuma confirmação. As exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada renderam ao Brasil 558 milhões de dólares agora no mês de agosto, em apenas 10 dias úteis, com a média diária de 55,8 milhões de dólares. Já a quantidade exportada pelo país chegou a 88,8 mil toneladas, com média diária de 8.800 toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 6.283 dólares. Em relação a agosto do ano passado, houve um ganho de 19% no valor médio diário da exportação, uma alta de 7,6% na quantidade média diária exportada e valorização de 10,6% no preço médio. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a Comiva, Cooperativa Mista do Vale do Araguaia. Vamos comentar também sobre o mercado da soja e também vamos falar sobre bem-estar animal. Nós voltamos já, é um minuto só. E aí, tudo bem? Grande abraço para você ligado aqui na programação da TV Serra Dourada SBT. Nesta sexta-feira, sextou com o Serra Dourada Esportes logo após o Jornal do Meio-Dia, 12h40. Tudo do Brasileirão. O Vila Nova tem jogo contra o Náutico nesta sexta. O Goiás e o Esporte Clube enfrentam o poderoso Atlético Mineiro no sábado. E o Atlético Goianiense joga contra o Cuiabá no domingo. Brasileirão em destaque no seu Serra Dourada Esportes. Criatura! Se você está triste com depressão, rir é a solução. Todos os dias estamos aqui, Newton Pinto Carvalho, contando a piada para te alegrar, criatura, na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento Bom Preço Autopeças. A peça que você precisa tem. Macroservice Materiais Elétricos. 40 anos oferecendo soluções e produtos de confiança. O mundo das utilidades. Garavelo, Cidade Livre, Avenida Independência, Centro de Aparecida e Novo Horizonte. Para você, produtor rural, a Macroservice Materiais Elétricos tem condições de preços imbatíveis. Trabalhamos com as melhores marcas, produtos e serviços de confiança. A Macroservice Materiais Elétricos é referência no mercado há 40 anos. Entre em contato com a Macroservice Materiais Elétricos e faça seu orçamento. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar.
é de todos, mas feito para cada um. Sextou já é sinônimo de Boteco do Ratinho. com Jean Giovanni e Edson Hudson cantando juntos. Eu quero ver o show de vocês, de verdade. E você vai perder? Duvido. Vamos de música! Com o projeto Boate Azul. Hoje, 10h15 da noite. No programa do Ratinho. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre a Comiva, Cooperativa Mista do Vale do Araguaia. Chegou a Goiânia a mais nova loja da Central de Negócios Agropecuários, a Comiva, com rações de fabricação própria, produtos industrializados da mais alta qualidade e matérias-primas selecionadas para atender você, produtor rural e associado da Comiva, e também, é claro, interessados. A Comiva dispõe de assistência técnica e acompanhamento com técnicos especializados, uma equipe pronta para lhe atender e para também atender o pecuarista do plantio à colheita. Produtor rural, venha conhecer a nossa nova loja na Avenida Castelo Branco, 4338. Para mais informações, consulte o nosso site www.comiva.com.br. Comiva, 50 anos de força e união. E agora vamos comentar sobre o mercado da soja. Isso no mercado internacional. Os preços internacionais do complexo soja subiram na semana passada devido à maior demanda externa por soja em grãos dos Estados Unidos e também às expectativas de aumento na procura global pelos derivados norte-americanos e também do Brasil. Conforme informações divulgadas pelo Boletim Informativo do CPEA, esse cenário, por sua vez, está relacionado a incertezas quanto ao volume de derivados de soja a ser ofertado pela Argentina, que é a principal abastecedora global de farelo e óleo de soja. Além disso, o baixo volume de chuvas em importantes regiões produtoras do hemisfério norte também impulsionou os valores externos, já que isso pode reduzir a produtividade da safra do 22-23. E agora eu vou conversar com Sueide de Oliveira Braguin. Ela é doutora em fitotecnia e ela também é da área de inteligência de mercado da Agro Nortene. E nós vamos falar sobre conforto térmico, que garante um bem-estar aos bovinos e maior produtividade. Sueide de Oliveira, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito bom dia. E eu tenho certeza que nós vamos falar um tema altamente interessante. Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto. Sueide, até há bem pouco tempo, e ainda tem produtores que não acreditam muito no bem-estar animal, mas o bem-estar animal já está provado, comprovado, que é fundamental para aumentar tanto a produtividade de leite, de carne de bovinos e também na área de ovinos, na área de frangos, enfim. Esse bem-estar animal é uma prática que está começando a entrar em voga, basicamente, no mundo produtivo, né? Sim, falar de bem-estar animal, é um assunto crescente a cada dia, porque cada vez mais as pessoas se preocupam, né? Não só com a produtividade, mas também com a forma como esses animais estão sendo criados, né? Isso até um reconhecimento da pecuária brasileira internacionalmente, né? Existem diversos trabalhos de pesquisa, muitas fazendas de renome aqui no Brasil, que já estão utilizando áreas de sombreamento com telas
e mostram resultados muito positivos, aumento no peso do animal, aumento na produção de ovos, aumento na produção de leite para vacas leiteiras quando instalam sombreamento na área de pré-ordenha. Então, é um assunto que já tem resultados que comprovam os benefícios. Pode falar? Pode falar. Pode continuar. Então, assim, o uso do bem-estar, assim, o uso do sombreamento, ele mostra resultados na prática e também porque essa preocupação, né, dos pecuaristas com a criação animal, com o bem-estar, ele também, a gente não precisa falar somente de rentabilidade, mas também da forma como esses animais estão sendo criados, né? Bom, eu tenho quase certeza absoluta que, por exemplo, quando você se depara com confinamento, a maioria desses confinamentos ainda é tudo a céu aberto. Quer dizer, os animais ficam ali 24 horas no tempo. E a gente percebe, quando tem um confinamento, que existe uma área coberta, uma área com sombrite, parece que até os animais ficam mais calmos. Porque não é fácil você ficar debaixo de um sol aí, meio-dia, às vezes superior a 40 graus. Sim, exatamente, principalmente quando a gente vai para regiões que a gente tem uma temperatura diária em alguns períodos do ano que chega a 40 graus, por exemplo. Então, o animal ele começa a demonstrar que ele não está ali confortável naquele ambiente, né? Ele começa a ter uma sudorese excessiva, ele começa a transpirar em excesso, aumenta o consumo de água e, consequentemente, diminui o consumo de matéria seca. Então, todos esses são sintomas, né, do desconforto do animal naquele ambiente. Em contrapartida, quando você oferece um ambiente mais agradável, o animal começa a ter um comportamento diferente, ele passa a ficar mais calmo, diminui, por exemplo, a agressividade, a briga entre animais, chegando até a redução de mortalidade, porque a gente tem um resultado muito positivo do efeito da sombra no comportamento desses animais. Então, com o sombreamento, ele acaba aumentando o consumo e, consequentemente, produtividade. E é justamente nesse ponto que a gente tem que focar, que muitos produtores, erroneamente, pensam que o animal ele vai ficar muito tempo deitado e ele não estará consumindo. E, na verdade, os resultados de pesquisa mostram exatamente o contrário, que o animal ele vai estar mais calmo, com isso ele aumenta o consumo, ele muda um pouco o comportamento do horário de consumo, muitas vezes ele passa a consumir mais no período da noite, mas o aumento, no geral, né, aumenta e com isso aumenta, né, o rendimento de carcaça e produtividade em leite e ovos, como eu citei anteriormente. Agora, então, os são enormes. Agora, para cada... Vocês têm, a Nortene, por exemplo, ela tem uma série de modelos, de tipos de sombreamento, assim, de abertura de telas, vamos dizer, eu não sei como é que fala esse nome, sim. Mas sim, para passar mais luz, menos luz. Existe para cada, vamos dizer, para cada utilidade, no caso de frangos, suínos, caprinos, vaca leiteira ou gado de corte, é uma gramatura, por exemplo, dessa tela que vai ser usada? Tá. Quando a gente fala de conforto térmico animal, normalmente o posicionamento é que se use a tela com o maior sombreamento possível. Entendi. Porque quanto mais fechada a trama da tela, mais sombra vai oferecer, né? E os animais, obviamente, vão utilizar de um ambiente mais sombreado. Hoje, a tela que a gente indica para esse tipo de ambiente é a tela com 80% de sombreamento, que é a tela mais fechada que nós temos. Existem diferentes materiais, né? Pode ser a tela de fita, como a multissombra, pode ser a de monofilamento, como a Sombrax. Isso vai variar em função da durabilidade, garantia de tela, né? Facilidade de instalação, mas, no geral, todas elas vão ter o mesmo efeito, que é a sombra de 80%. Tá? E daí existem outros detalhes sobre a instalação, a altura do palanque, né? Posição da sombra no terreno, né? Distância, quanto mais distante do coxo, melhor, para que não faça muita sombra ali próximo, e porque para que os animais não fiquem deitados próximo do coxo e impeça os outros animais que queiram consumir, que tenham acesso ao coxo. Então, são vários detalhes que a gente vai
adicionando, né, no momento de instalar a tela, mas que tudo isso feito corretamente vai ter resultados muito positivos. Agora, qual é a durabilidade, por exemplo, de um sombrite, de uma tela dessa daí? Qual é a durabilidade média dela? Hoje nós trabalhamos com uma tela com uma garantia de 10 anos, tá? A durabilidade, essa é a garantia, né, em cima de aditivação, né, de toda a parte da fabricação da tela. Porém, a durabilidade na tela, ela pode ir muito além da garantia. Isso vai depender de, como eu falei, da forma de instalação, como essa tela vai estar presa, tá? Você pode fazer o uso de conectores, muitos produtores, muitos pecuaristas podem costurar mesmo com linha. Então, tem várias formas de se instalar essa tela. O importante é que ela esteja bem presa. Então, normalmente, como que se faz a instalação? É feito o prendimento do arame, né, junto aos palanques, e essa tela é estendida sobre esse arame. É importante, é recomendado que acima da tela seja instalado um outro arame também, formando como se fosse um sanduíche mesmo, né? Essa tela ela vai ficar presa. Para quê? Para evitar que o vento bata muito essa tela no arame. Isso que leva a tela a se danificar em função do vento. Então, o ideal realmente é sempre manter a tela bem presa para aumentar a durabilidade além do tempo de garantia, né? Agora, ela vem em forma de rolo. Qual é a largura máxima dela? Na verdade, a largura, existem várias larguras, tá? Na verdade, o mais indicado normalmente para bem-estar animal, assim, para sombreamento animal, é na largura de 4 metros. Tá? Essa é uma largura confortável para que os animais tenham uma sombra suficiente ali para eles deitarem sobre a tela. Agora, tem outras larguras no mercado disponíveis para outros usos, como para cultivo protegido, enfim, para fruticultura, mas para animal normalmente se usa essa largura de 4 metros. E o que a gente observa muito hoje em dia é que as condições climáticas, por incrível que pareça, a cada ano que passa, a coisa parece que vai esquentando mais. E hoje em dia é muito comum, antigamente a gente não via isso, mas gado Nelore, que é altamente resistente, se ele vê uma árvore, pode ter certeza, ele vai entrar debaixo, porque a intensidade, o calor é muito forte. E automaticamente essas telas protegem e protegem muito. Bom, eu conversei com Sueide Oliveira. Sueide, ela é da área de inteligência da Nortene, uma multinacional, uma empresa muito grande, que além de produtos para sombreamento, para sombrite, ela tem outros produtos muito, muito interessantes. Sueide, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Eu acho que foi uma aula que você deu aqui para a gente, muito boa, e eu espero trazê-la aqui mais vezes, ok? Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: uma meta sem plano para chegar lá, nada mais é do que um simples desejo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.